Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. E então, neste momento, convido os irmãos para levemente fechar os olhos, levando ao céu nosso pensamento e, como diz a minha filha, desligando o Wi-Fi material e ligando o Wi-Fi espiritual, para que possamos conectar nossa mente e nosso amor com o nosso Mestre Jesus e com o nosso Pai Celestial, agradecendo por este momento e estarmos aqui reunidos nesta casa de oração para estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Amado Mestre, te agradecemos por este momento e pela oportunidade de estarmos aqui juntamente com os nossos guias espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Boa palestra. Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. A nossa palestra tem como tema família e reencarnação. E do livro Ideias e Ilustração, psicografia do Chico Xavier por vários espíritos, eu vou ler uma história que chama Verdugo e Vítima, e quem fez esse relato foi o espírito Humberto de Campos, pela mão abençoada de Chico Xavier. O rio transbordava, aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada, boiavam animais mortos ou deslizavam toras e ramarias. Vazantes em torno davam expansão ao crescente lençol de massa barrenta. Famílias inteiras abandonavam casebres sob a chuva, carregando aves espantadiças quando não estivessem puxando algum cavalo magro. Quirino, o jovem barqueiro que 26 anos de sol no sertão haviam enrijecido de todo, ruminava plano sinistro. Não longe, em casinha fortificada, vivia Licurgo, conhecido usurário das redondezas. Todos o sabiam proprietário de pequena fortuna e que montava guarda vigilante. Ninguém, no entanto, poderia avaliar-lhe a extensão, porque sozinho envelhecera e sozinho atendia às próprias necessidades. O velho, dizia Quirino de si para consigo, será atingido na certa. É a primeira vez que temos uma cheia como essa. Agarrado aos próprios haveres, será levado de roldão. E se as águas devem acabar com tudo, por que não me beneficiar? O homem já passou dos 70, morrerá a qualquer hora. Se não for hoje, será amanhã, depois de amanhã. E o dinheiro guardado não poderia servir para mim, que estou moço e com pleno direito ao futuro? O aguaceiro caía sempre na tarde fria. O rapaz, hesitante, bateu à porta da choupana molhada. Seu Licurgo! E ante o rosto assombrado do velhinho que assomara a janela, informou: se o senhor não quer morrer, não demore. Mais um pouco de tempo e as águas chegarão. Todos os vizinhos já se foram. Não, resmungou o proprietário. Moro aqui há muitos anos. Tenho confiança em Deus e no rio. Não sairei. Venho fazer-lhe um favor. Agradeço, mas não sairei. Tomado de criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velho, que procurou em vão reagir. Não me mate, assassino! A voz rouquenha, contudo, silenciou nos dedos robustos do rapaz.
Quirino largou para um lado o corpo amolecido como traste inútil, arrebatou o pequeno molho de chaves do grande cinto e em seguida varejou todos os escaninhos. Gavetas abertas mostravam cédulas mofadas, moedas antigas e diamantes, muitos diamantes. Enceguecido de ambição, o moço recolhe tudo quanto acha. A noite chuvosa descera completa. Quirino toma os despojos da vítima num cobertor e em minutos breves o cadáver mergulha no rio. Logo após, volta à casa despovoada, recompõe o ambiente e afasta-se, enfim, carregando a fortuna. Passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra se esgueira à retaguarda. É o espírito de Licurgo que acompanha o tesouro. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em grande cidade com pequena casa comercial. E casa-se procurando esquecer o próprio arrependimento, mas recebe o velho Licurgo reencarnado por seu primeiro filho. Então, essa história, ela nos traz muitas reflexões mesmo. Então, nós temos duas personagens e cada qual com as suas responsabilidades. Nós temos o jovem, que aos 26 anos de idade poderia fazer uma opção diferente. Ao invés de planejar a morte do velhinho, sabedor que havia uma fortuna na sua casa, sem imaginar a extensão do tesouro, ele poderia ter se proposto a ajudar o velhinho de forma desprendida e, quiçá agradecido, o Licurgo poderia recompensá-lo posteriormente. Mas, tomado de ambição, esquecido do lado espiritual, ele opta pelo delito. Planeja se aproveitando daquela situação porque ele teria um álibi perfeito. Afinal de contas, chovia torrencialmente, as águas do rio invadiam as casas, levando tudo e fazendo com que as pessoas saíssem das suas moradias para salvarem a própria vida. Mas ele, tomado de ambição, ele resolve então eliminar o Senhor para que pudesse se apossar daquilo que não lhe pertencia. Então, ele fez uma escolha, livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma condição que todos nós temos na nossa vida. E nós podemos nos perguntar, mas o indivíduo reencarna com essa proposta? Nunca, em tempo algum. O jovem Quirino reencarnara com problemas sérios de ambição desmedida e para que ele pudesse melhorar-se diante de provas e circunstâncias que a vida lhe oferecesse para que ele pudesse crescer. Livre-arbítrio, escolha. Escolhas que nós fazemos. Comete o delito, se livra do corpo. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? As águas levavam. E aí, também ninguém sabia da fortuna que havia no casebre, na choupana, ninguém sabia.
Então, se ele pegasse 5, 10, 15, 20% do que ali havia, quem poderia suspeitar que o dinheiro não era dele, não lhe pertencia? Escolhas que o Espírito faz. Passa-se o tempo e vem o remorso. O remorso é quando a gente não consegue lidar com erros que nós cometemos. E o remorso é cruel, porque a pessoa não tem paz. Porque aos olhos materiais, ele se instala numa outra cidade. Ele abriga uma casa comercial. Quem poderia suspeitar a origem do dinheiro? Ninguém. Mas a sua consciência começa a cobrar na forma de remorso. O processo que acontece conosco, com todos nós, quando praticamos qualquer delito, é o arrependimento, a expiação e a reparação. Para todos nós isso acontece. Porque somos espíritos milenares, espíritos reencarnados, numa nova proposta. E todos nós temos a nossa família, que é composta de afetos e desafetos. O jovem, cheio de remorsos e de arrependimentos, com certeza, em desdobramento, na espiritualidade, pede ajuda para que ele possa reparar, expiar o dano que ele havia cometido. Mas tem um outro lado dessa história, porque sempre tem dois lados a história. E agora nós temos que imaginar o espírito que foi a vítima. Também poderia, através do livre-arbítrio, perdoar o seu algoz. Poderia perdoar o seu algoz. Só que na sua ambição, ele se imanta no tesouro que ele tanto guardava. Isso aqui é meu, me pertence, eu não saio daqui. E aí, quando o espírito que desencarna tomar consciência do que aconteceu, muitas vezes, se não houver o perdão, e é por isso que Jesus nos asseverou, perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque o perdão rompe os grilhões que nos prendem a pessoas e ao passado. Mas o velho Licurgo não perdoa e o espreita o jovem, se torna um obsessor do jovem. O jovem não tem paz, porque a cobrança é grande. Você me tirou a vida, você me tirou a fortuna. Então nós temos o jovem homicida e o velho que do outro lado da vida não perdoa. Como vamos resolver essa situação para que fique boa dos dois lados? A reencarnação. Vamos promover a espiritualidade, planeja tudo, porque Deus é soberanamente justo e bom conosco. A espiritualidade planeja o reencontro entre essas duas almas, do algoz e da vítima. Aí, Quirino aceita Licurgo como seu primeiro filho. Aí nós vamos ver como é difícil, porque é uma prova grande para o pai, que não sabia que ele seria o filho, porque há o esquecimento, né? Como é que ele vai saber? Não sabia.
que o Licurgo seria seu primeiro filho. Ele não sabia. Porque Deus nos dá o esquecimento. Imagina nós reencarnarmos e sabermos o que aconteceu no passado. Se nem com esquecimento a gente não consegue se alinhar entre nós, entre a família, imaginemos se a gente soubesse. Mas ele aceita recolher a sua vítima como seu filho. Então nós temos uma família, porque nós temos a mãe ali. A mãe muitas vezes ela não tem responsabilidade alguma perante essa situação, mas muitas vezes, por ser um espírito bondoso, concorda. Porque a gente pode se perguntar, isso tinha que acontecer? Não, não tinha que acontecer. Não tinha que haver esse homicídio, não tinha. O senhor até poderia ter desencarnado, o jovem poderia ter ajudado, ele poderia ter sido recompensado com a fortuna, o desfecho seria totalmente diferente. Mas aí nós começamos a perceber a dor que nós provocamos pela nossa falta de espiritualidade. Porque quando nós enxergamos somente o lado material da vida e nós nos distanciamos da nossa verticalidade, da nossa espiritualidade, tanto faz como tanto fez. É por isso que nós vemos tantas coisas horrorosas na nossa vida moderna. E há pessoas que elas têm o dom de se comprometer mais ainda perante as leis divinas, surrupiando aquilo que não é seu, prejudicando outrem, como se não houvesse amanhã. E nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui temporariamente num corpo de carne, que é uma bênção, com uma família, que é uma bênção. Então ele reencarna como filho de Quirino. Será que as coisas vão ser tão fáceis como a gente imagina? E aí Deus nos dá tantas possibilidades. A infância, os primeiros anos da infância, que é quando o espírito ele tem mais sensibilidade de receber a educação dos pais. O esquecimento, que é uma bênção, promoveria o reencontro entre essas almas. E se o jovem pudesse levar a espiritualidade para esse espírito, para que através da convivência eles pudessem aprender a se perdoar e se amar. Essa é a proposta educativa de Deus para conosco, na nossa reencarnação e na nossa família. Porque na nossa família não temos só os afetos, temos os desafetos. Aqueles espíritos que nós temos compromisso com eles, porque falhamos com eles, porque erramos com eles. E muitas vezes continuamos falhando. E nos dias modernos, o que nós temos visto? Nós temos visto falhas enormes no processo educativo dos pais. Tristemente, nós estamos vendo na vida moderna jovens de 13 anos se suicidando. O que está acontecendo conosco? O que nós estamos fazendo das nossas famílias? Nós apresentamos tudo para os nossos filhos, menos Jesus. Menos Jesus. Jesus, que é o nosso modelo e guia. Não é o funkeiro, não é o que canta rock, não é. É Jesus. É Jesus que nós temos que trazer para dentro dos nossos lares. É isso que vai minimizar as nossas dores, porque as nossas dores são muito mais que as dores materiais, são as dores da alma. E esses personagens
padecem de dores da alma. E só a convivência, só o aprendizado do amor e do perdão é que vai fazer com que os grilhões do passado delituoso se quebrem. E isso tudo é muito bonito na nossa vida, porque Deus nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente vença nós mesmos em primeiro lugar. Porque somos tão teimosos em ver isso. E as famílias muitas vezes se desestruturam porque nós não queremos vencer as chagas que temos no nosso coração. E os benfeitores amigos nos dizem que o orgulho e o egoísmo são as chagas que impedem o nosso progresso espiritual. A proposta educativa para todos nós, família é bênção. E há aqueles que maldizem da família, que relegam a família ao segundo plano. Não, a família é tudo para nós. É a nossa mini sociedade, é quem nos acolhe. Mesmo que nós tenhamos pais negligentes, temos que agradecer o fato de eles terem nos recebido como seus filhos. Nos terem dado a vida. Aqueles que são a favor do aborto, como nós seremos a favor do aborto dentro da doutrina espírita, se somos reencarnacionistas? Se a reencarnação é uma bênção, como nós vamos malbaratar a vida por qualquer troco, por qualquer dinheiro, que tudo fica aqui. Não levamos absolutamente nada daqui. Estamos comemorando a Páscoa. Será que temos dado atenção realmente para Jesus, que sofreu tanto sem ter cometido crime algum, a não ser amar? E quantos de nós, no nosso passado, estávamos lá na época, aplaudindo o erro, aplaudindo aquela situação? Não reencarnamos? Claro que reencarnamos. E as experiências nos fazem evoluir. E cada um de nós, para que tenha sucesso na sua família, precisa dar o seu melhor. Nas brigas, nas contendas, nas discussões, se os dois não pararem, se um não reconhecer, eu estou errado, fico quieta. Por que eu vou colocar mais lenha na fogueira? Por que eu vou discutir? Porque somos orgulhosos. Porque eu tenho que dar a última palavra. Porque a última palavra tem que ser minha. Porque eu não reconheço os meus erros. E aí muitas uniões são desfeitas. Porque a gente não dá conta do desafio. Então é um desafio para todos nós, a nossa família, o cuidado com a nossa família. O cuidado com os nossos idosos. Somos uma sociedade no Brasil que não temos cuidado com os nossos idosos. Que muitas vezes a gente chama aquele velho que não sabe nada. E a experiência que ele tem, que ele carrega? Ficou para quem? Estamos com um problema na nossa sociedade do prazer imediato. A gente não ensina os nossos filhos a terem decepções, a ouvirem não. A gente acha que o não dói, que o não machuca, e não é verdade. O não é uma forma de amor. Quando a gente diz não para um filho rebelde que quer alguma coisa, seja a criança como seja adolescente, é uma forma de amor. Nós temos que ter postura como pais. Nós somos responsáveis por aqueles a quem Deus nos confiou. E se nesse processo reencarnatório de reajustamento chamado família,
nós fizermos tudo que estiver ao nosso alcance para educar, para conduzir aqueles que são nossos tutelados ao caminho do bem, e eles falharem por conta própria, a responsabilidade não é nossa. Agora, se nós negligenciarmos a educação para os nossos filhos e eles se desviarem por conta da negligência dos seus responsáveis, nós seremos responsabilizados. Então, que nós tenhamos um olhar mais firme para a nossa família, cuidar mais dela, ter um olhar mais atento para ela. Porque é no nosso lar que Deus coloca aqueles a quem nós precisamos aprender a amar e perdoar. Sejam como os cônjuges, como os filhos, mas Deus é tão bom conosco que sempre nos coloca na nossa família espíritos queridos. Sempre, todos nós temos na nossa família espíritos queridos. Espíritos que nos auxiliam na nossa caminhada. Não temos só desafetos, nós temos muitos afetos. Os desafetos são aqueles problemas. E quando a gente não dá conta na infância, no período da infância, que é onde nós mais precisamos ter atenção, que com certeza o nosso jovem vai ter que ter este olhar para se autoeducar e educar o seu filho na espiritualidade para que ele venha no futuro perdoado. Porque inconscientemente nós carregamos muitos dilemas. Mas a gente tem que aprender a se amar, a ter o autocuidado, o autoconhecimento e não ficarmos nos cobrando demais. O passado não tem mais como voltar atrás. O que nós fizemos no passado, a gente daqui para frente vai ter que dar conta de expiar e reparar no futuro, no presente e no futuro, colher melhor. Mas isso não é motivo para que a gente se desanime. Porque Jesus foi para a cruz por nós, por amor a nós, e depois ele aparece. Porque o bem sempre vence o mal. A verdade sempre aparece. E ela vai aparecer no tempo certo, na hora certa. Então, nosso papel é a nossa responsabilidade para aqueles que estão próximos a nós. E que nós lembremos sempre de Jesus, de Maria, sua mãe, de José, o seu pai, que são a família que nos ensinou tanto. E que nesse período de Páscoa, a gente não pense em Jesus sofrendo, a gente pense em Jesus ressurreto, em espírito resplandecente, que vem nos dizer que a vida continua. E que essa história nos mostre que Deus sempre nos oportuniza momentos de reaprendizado. E que a gente possa aproveitar essa nossa existência para a nossa evolução espiritual. Façamos mais preces no nosso lar, o Evangelho no lar. Oremos mesmo, mais. Oremos mais, busquemos mais a sintonia com a espiritualidade maior. A gente vai ver que a vida se torna muito mais leve. Então nós vamos agradecer nesse momento
essa oportunidade que a espiritualidade nos coloca de aprendizado. Agradecendo essa oportunidade reencarnatória, agradecendo a nossa vida, a nossa família, agradecendo ao Mestre querido que tanto nos ensinou a lei do amor, e que todos nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos, e que assim seja. Assim seja.